Olá, bom dia pessoal. Hoje vamos dar continuidade às atividades do nosso livro, ainda na unidade 3, que tem como título My Favorites, certo? Vamos lá abrir na página 36, abrir o livro na página 36. E como eu falei para vocês, o nosso livro ele é dividido em várias partes. Essa parte do reading é o seguinte, vocês irão ler o texto e responder as questões de acordo com o texto. Nessa parte não há tradução de leitura, de palavras. Vocês irão ler e responder de acordo com o texto, certo? O título do texto é Identical Twins, ou seja, ela vai falar um pouquinho sobre, como vocês podem observar nas imagens, vai falar um pouquinho sobre gêmeos idênticos, certo? E o tema dele diz assim, Identical Twins. Are they really identical? Será que eles realmente são idênticos? Então, vamos lá para a leitura do texto. Vocês vão observar, vão responder a essa pergunta de acordo com o texto. Karen and Keira. We are identical twins. We look almost exactly the same, but we are very different in the things we like and don't like. I like reading books, but Karen likes playing video games. I like chatting online, but she likes hanging out with friends. She loves playing volleyball, but I hate. We have one thing in common. We love our dog, but we both hate walking. It likes sleeping a lot, similar to Karen. Então, de acordo com esse texto, vocês já podem observar que entre essas duas meninas, Karen e Keira, elas são idênticas, são gêmeas idênticas, porém têm gostos diferentes. Vocês podem observar que eles usaram muitos termos, like, love, hate. Então, vocês observam que são idênticas, porém têm gostos diferentes. Vamos ver lá, Billy e Ben. People always confuse us. We like the same clothes. We like going shopping and hang out with friends. We both love listening to music, but there is one big difference. Ben likes rap and I like rock music. He doesn't like rock and I hate rap. I love him play guitar and bass guitar. Ben doesn't play musical instruments, but he likes singer. Então, de acordo com esses dois textos, vocês podem observar que os gêmeos, eles são idênticos fisicamente, porém, com relação aos seus gostos pessoais, existe essa variedade, essa mudança de gostos, certo? Então, de acordo com esse texto, vocês vão responder a questão 1, que pede para que vocês leiam o texto e digam se essas duas frases, na letra A e na letra B, é verdadeira ou não é verdadeira. Na questão 3, vocês irão ler o texto novamente e, em seguida, sublinhar a opção que melhor completa a frase, certo? Existem mais de uma opção para você completar a frase. Essas opções elas estão entre travessões. Vocês vão escolher uma dessas palavras e sublinhar, certo? Então, listen é o seguinte, é a parte da leitura. Então, lê o texto e responda as questões, ok? Na nossa gramática, como eu já havia falado na aula passada, vamos ainda estar falando sobre o like e dislike, certo? Falei para vocês que essas expressões, elas podem vir até em formato de imagens para nós, certo? E são expressões opostas, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho dela na terceira pessoa do singular, certo? Vimos ela nas demais pessoas do singular e agora vamos ver essas duas expressões, esses dois verbos na terceira pessoa do singular. Assim como vocês sabem que a regra geral do simple present para a terceira pessoa do singular é acrescentar um S quando ela estiver em alguma dessas três pessoas do singular, o like e o dislike também não foge à regra. É dessa mesma forma. Ele vai seguir essa regra de acrescentar o S nos verbos
quando estiver na terceira pessoa do singular. Vamos observar este exemplo. Observando essas duas frases, he loves cat, she hates dog, vocês podem observar que houve um acréscimo da letrinha S nos verbos, certo? Por que esse S foi acrescentado? Porque o meu pronome ele está na terceira pessoa do singular, certo? Então, quando o pronome for he, she ou it, o verbo ele vai ser acrescido de um S no final da sua palavra, certo? No final do seu nome, certo? E na frase negativa, como vocês viram no simple present, nós acrescentamos o quê? A palavra does, certo? Mas a partícula not, certo? Então, does mas not, ou seja, does not, também é utilizado quando o verbo for like ou dislike, quando for love, quando for hate, certo? Então, essa partícula, does, ela não tem tradução. Ela vai estar só auxiliando o verbo para indicar que essa frase está na sua forma negativa, ok? Mais um lembrete que eu trago para vocês. Frases negativas acrescenta does not, ok? Porém, o verbo, seja ele like, dislike, love, hate, dance, qualquer verbo, quando a gente acrescenta o does not, ele volta à sua forma original. Ou seja, quando ele está na forma negativa ou na forma interrogativa, utilizando esse auxiliar does ou do, nós não, o verbo ele não sofre alteração. Nós não acrescentamos o S, certo? Só vai acrescentar o S na frase quando ele estiver na sua forma afirmativa. E por que eu não acrescento o S quando ele está na forma negativa? Porque essa palavrinha aqui, esse auxiliar, já está indicando que a frase está nesse tempo verbal, que é o simple present, como com o not, que ele está indicando que está na forma negativa. Então, lembre-se que o verbo nas formas negativa e interrogativa, ele tem a sua forma original. Não é acrescido o S para indicar o tempo verbal, ok? Essa palavrinha ela já está indicando o tempo verbal que estamos estudando, que é o simple present. Agora vamos para a atividade da gramática. Na página 37, a questão 1, vocês vão ler essas frases e sublinhar os verbos, certo? Sublinha somente os verbos. Na questão 2, vocês vão completar com as regras, certo? Vocês sabem as regras que são utilizadas no simple present e vocês vão completar de acordo com o que se pede. Na terceira questão, vocês vão completar os artigos, completar esse artigo com as informações que estão em parênteses, certo? Na frase tá lá o espaço para vocês completarem e em parêntese tá lá a imagem e o verbo, certo? Essa imagem, esse emoji vai indicar se é like, se é love, se é dislike ou se é hate. Vocês vão observar esse emoji e completar essas frases escrevendo o verbo, ok? Agora vamos para a página 38, onde ela vai falar um pouquinho nessa parte do livro sobre o reading. O reading é a parte do nosso livro onde a gente lê o texto e responde as perguntas de acordo com o texto, ou seja, é a interpretação do texto. Então, o texto ele vai falar um pouquinho sobre alguns trajes, algumas roupas, diversas culturas diferentes, certo? O texto ele está na página 38 e também tem algumas imagens que vai lá na página 39. Vocês leem o texto e observam as imagens, certo? Ele diz assim: People in Brazil like fashion and clothes are important to them. Many Brazilians love bright colors and fashionable styles, but their clothes are different in different parts of the country.
The northern style isn't similar to style in southern Brazil, for example. In the south of culture, the majority of people work on ranches. They wear jeans, cowboy hats, and cowboy boots. There is a strong African influence in Bahia, in the north of Brazil. Women often wear beautiful traditional dress. People from the Amazon region often wear beads and body paint. Capoeira dancers wear loose pants and with a belt. Their clothes are very comfortable. Rio de Janeiro is famous for its beaches, and people there often wear t-shirts, shorts, and sandals or swimsuits. São Paulo is the business center of the culture, and people there often go to work in suits. Brazil is a unique culture, but in one way it is similar to other cultures in the world. The favorite casual clothes for most people are jeans, t-shirts and sneakers. Então, vocês podem observar que o texto, assim como as imagens, mostra como o nosso país, como as pessoas do nosso país se vestem, como cada região tem sua cultura diferente. Então, vocês vão responder a questão 1, 2 e 3 do reading. A questão 1, vocês vão sublinhar qual desses 3 alternativas seria o melhor título para esse texto. Na questão 2, vocês irão novamente ler o texto e circular o nome das roupas. Ele fala alguns trajes como belt, dress, pants. Então, vocês vão ler o texto e sublinhar o nome dessas peças de roupas. E na terceira questão, você vai completar o quadro, certo? De acordo com as peças de roupas e por que as pessoas usam esse tipo de roupa, certo? Por exemplo, jeans, cowboy hats e cowboy boots. Por que as pessoas usam? People work on ranches, ou seja, as pessoas trabalham em ranchos, por isso que utilizam esse tipo de roupa, certo? Então, reading essas 3 questões. E o vocabulário, que é o vocabulary, que vai falar um pouquinho sobre clothes, vocês irão circular, que é a questão 1, circular as roupas nas imagens que tem aqui no livro de vocês, certo? Essas imagens que está aqui no livro de vocês, no vocabulário, vocês irão circular de acordo com as palavras, de acordo com as roupas que estão no quadro, certo? Por exemplo, boots. O que são boots? Vocês irão pesquisar o que é boots, vai lá na imagem do texto e circula o que é boots, ok? Então, essa é a nossa proposta de atividade. Espero que todos façam certa atividade. Manda mensagem se não estiver entendendo alguma coisa, se surgiu alguma dúvida na hora da atividade. É importante que todos estejam com as atividades em dias, para que todos tenham bom desenvolvimento e ao final do nosso bimestre tenha a nota, como eu falei para vocês, que as atividades todas feitas vão valer nota, ok? Um cheiro, bom São João e bom final de semana.